Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade, minha mãe, eu te amo e tu me ama. Dai-me um gole de divina vontade para minha alma, me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém. Suprema Majestade, eu venho em sua vontade divina em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tens direito, as adorações, os louvores, o amor que cada criatura lhe deve, as ações de graça, e fazer todas as reparações por todos e por cada pecado. Venho, Senhor, na tua divina vontade, dou-te a minha vontade humana, por meio do imaculado coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dá-me a tua divina vontade. Vem, divina vontade, nesta ação que estou a fazer, e em todas as ações que eu farei durante este dia. Amém, Fiat. Jesus, Maria e José, coloquem-me no seu meio, para viver no reino da vontade de Deus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Livro do Céu, volume 9, 16 de março de 1910. O caminho estreito da salvação. Falando com o confessor, tinha-me dito que é difícil salvar-se. E o próprio Jesus Cristo disse: a porta é estreita, deveis esforçar-vos para entrar. Depois, tendo recebido a comunhão, Jesus me disse. Então, o confessor disse para Luísa: é muito difícil se salvar. Jesus mesmo falou, está na Bíblia, segundo o confessor, né? A porta é estreita, deveis esforçar-vos para entrar. Eu lembrei que ontem na aula, no estudo 48 da Mística Cidade de Deus, foi falado isso, né? Que falou sobre a roupa. Que a gente tem que Deus está sempre nos testando, nos purificando para nos manter humildes. Que a gente é um sacrifício. A divina vontade é muito exigente. Nossa Senhora mesmo fala isso no livro da Virgem Maria no Reino da Divina Vontade. A divina vontade é exigente, ela pede sacrifícios. E aí você fica linda, mas para ficar linda, você veste uma roupa muito apertada, um vestido muito apertado. Eu lembrei daquelas princesas que tem aquela roupa, que tem aquela amarração, né, para ficar com a cintura bem fininha, para vestir aquele vestido de princesa. Fica linda, mas ela sofre muito para entrar naquela roupa. Então, para a gente entrar nessa roupa de filho da divina vontade, é apertado, é muito apertado. E a gente tem que se esvaziar, né, de muita coisa, de se livrar de muita coisa. Vivendo uma pureza muito grande, intenção de sempre fazer só a vontade de Deus. E é um sacrifício, o sacrifício do sacrifício. Eu vou ler onde está na Bíblia. Vou ler o trecho da Bíblia que fala da palavra de Deus, que Jesus fala isso, que a porta é estreita. Então ele fala que estreita é a porta e apertado é o caminho da vida. E poucos são os que o encontram. Caminho da vida. Vamos ver o que Jesus vai falar aqui. Pobre de mim, como me consideram estreito. Dizei ao confessor que da sua estreiteza julgam a minha. Não me tem por aquele ser grande, imenso, interminável, potente, infinito em todas as minhas perfeições,
e que pelas minhas estreitezas posso fazer passar grandes multidões de gentes, mais que pelas mesmas larguras. E enquanto isso dizia, me parecia ver um caminho estreito, muito estreito, que terminava em uma porta pequena, também estreita, mas cheia de povos, que quase brigavam entre eles para ver quem podia caminhar para a frente e entrar. E Jesus acrescentou: Olha, minha filha, que grande multidão se apinha e fazem competição por chegar primeiro. Na competição há muito o que fazer. Em troca, se o caminho fosse amplo, nenhum se apressaria, sabendo que há espaço para caminhar quando lhes agrade, e dando-se tempo pode vir a morte, e não se encontrando no caminho estreito, se encontrariam na desembocadura da porta larga do inferno. Oh, quanto ajuda esta estreiteza! Mesmo entre vocês acontece isto. Se se faz uma festa, uma função, se se sabe que o lugar é estreito, muitos se apressam, e mais são os espectadores que gozam daquela festa ou função. Mas se se sabe que o lugar é amplo, ninguém se apressa, e poucos são os espectadores. Porque sabendo que há lugar para todos, toma seu tempo. E quem chega à metade, quem no final, e quem acha que já tudo terminou e não goza de nada. Assim teria sido se o caminho que leva à salvação fosse largo. Poucos se apressariam, e poucos teriam sido a festa do céu. Então, na verdade, ele está falando que o caminho é estreito, mas o lugar que vai chegar é muito largo e tem espaço para muita gente, e muitos se salvam. Porque ele tá falando que não... Ele está falando que o confessor falou que que poucos se salvam. O confessor disse: tinha me dito que é difícil salvar-se. E o próprio Jesus Cristo disse: a porta é estreita, deveis esforçar-vos para entrar. Mas isso não quer dizer que poucos se salvam. Né? Jesus está falando que o caminho é estreito para a gente não ficar... o caminho é difícil, o caminho é estreito, para a gente não ficar dormindo no ponto. E falar assim: não vou não vou me converter não, vou aproveitar a minha vida, vou deixar para pensar nas coisas de Deus, para pensar em Deus, para cumprir a lei de Deus só quando eu estiver perto de morrer. Mas a gente sempre pensa, né? Pô, às vezes a pessoa pensa: quando eu estiver velho, eu sou jovem, um jovem pode falar assim: eu sou jovem, não tenho que me preocupar com essas coisas, ainda tenho muito que viver, vou aproveitar e depois eu me converto quando eu estiver chegando numa idade mais avançada. Só no final da vida, mas a gente nunca sabe que final é esse, né? Qual vai ser o final? O caminho se torna estreito porque a gente nunca sabe quando vai chegar o fim. Mas não quer dizer que poucos se salvam. Pobre de mim, como me consideram estreito. Dizei ao confessor que da sua estreiteza julgam a minha. Que tipo, que Deus seria muito rigoroso para admitir uma alma, né? Para salvar uma alma. Que ele seria muito rigoroso para salvar uma alma, mas não foi isso que ele quis dizer. Não me tem por aquele ser grande, imenso, interminável, potente, infinito em todas as minhas perfeições. E que pelas minhas estreitezas posso fazer passar grandes multidões de gentes, mais que pelas mesmas larguras. Se eu não fosse exigente, muitos não se salvariam. Mas ao mesmo tempo ele faz de tudo para nos salvar. Aí ele vai explicar no livro do céu tudo o que ele faz ele fala um trecho que é muito incrível. O que acontece na última hora, que a pessoa ainda... Eu entendi nesse trecho que eu li, que é tipo assim, no momento ali
de que a pessoa está quase saindo do corpo, assim, na última hora de vida, na última hora, ele fala que dá 1 hora de verdade para a pessoa. 1 hora de verdade. Então, nessa hora, muitos se salvam. Mesmo as pessoas que tiveram a vida toda longe de Deus, no pecado, naquele último momento a pessoa pede perdão, ela é salva. Um exemplo assim de como ele falou, Jesus falou, né? Jesus falou assim: me consideram estreito, dizei ao confessor que da sua estreiteza julgam a mim. Então, o confessor e alguns sacerdotes, pela estreiteza deles, pelo que eles pensam que Jesus pensa a mesma coisa, mas não é. Por exemplo, eu já ouvi um sacerdote falando assim, que quem não é batizado na igreja católica não se salva, que é o batismo que para ser salvo tem que ser batizado, tipo assim. Então que muitas pessoas estavam indo para o caminho da perdição, para a porta larga do inferno, porque não foram batizados. E aí isso aí seria uma estreiteza muito grande. Muitos mesmo realmente não iriam se salvar, muitos. Porque tem muita gente que não é batizada na igreja católica. Nem é batizado em igreja nenhuma. E aí todos já está decretado que não vão se salvar. Será que Deus é assim? Ele julga desse jeito? Tipo, ele olha para a pessoa que morreu, é batizada. Aí agora passa por essa, faz uma triagem assim, ó, batizado. Aí esse aqui tem chance. Não batizados, nem conversa. Não batizados, nem vou conversar com eles. Já está decretado que esses aqui, perdição, a porta larga. Já pensou? Se Deus fosse assim? Não é assim. Não é. E aí, isso seria uma estreiteza. Aí eles julgam pela estreiteza deles, pelo raciocínio humano deles. Eles julgam o raciocínio de Deus. Deus não olha isso. Ele dá 1 hora de verdade para todo mundo. Para todos. Ele julga de forma muito perfeita. E muitos se salvam, mesmo sem ser batizados. É um exemplo do que eu já ouvi um sacerdote falar, que eu fiquei boba. Ele falar isso. Que quem não recebe o sacramento do batismo não é salvo. E aí Jesus explicar que a cruz é fonte batismal. Então, quando ele fala assim, a cruz é fonte batismal, a gente pensa, então, todo mundo é batizado. Se for pela verdade de Deus, que ele está falando pela palavra dele, todos são batizados. Quem que não passa por sofrimento? Quem não passa pela cruz? Aí ele explica, né, que quem aceita a cruz, quem aceita o sofrimento é sinal de predestinação. Então, ele não falou, mas se a pessoa for batizada, ele não falou isso. Que aceitar a cruz, sofrer com paciência, resignação, aceitar o sofrimento é sinal de predestinação. Então, a porta é lá, a porta é estreita, porque aceitar sofrimento, aceitar a vida como ela é, as coisas como se apresentam, não é fácil, isso é sobre-humano, né? Porque a nossa natureza está sempre inclinada a não querer sofrer nada. Mas muitos se salvam, muitos. Às vezes Deus manda uma pessoa, por exemplo, viver uma vida de pecado. Aí no final da vida Deus permite uma doença e a pessoa passa por aqui. Aí chega uma pessoa, aí chega um anjo do Senhor, iluminado, portador da palavra de Deus, e vai conversar com aquele doente no hospital, pessoas que trabalham pastorais da saúde, né? Que vai visitar os enfermos. E aí essa pessoa vai, portando a palavra de Deus no coração, fala sobre a cruz, que é para a pessoa aceitar, que a cruz é salvação, que a cruz aceitar a cruz é sinal de predestinação,
que Deus está preparando você, meu irmão, para passar para outra vida. Então aceita, você está sendo purificado pela cruz de Cristo. E converte a pessoa ali no leito de morte. E a pessoa aceita aquela dor e é purificada e é salva. Pode ser que passe pelo purgatório, mas já está expiando muito pecado com sofrimento. Sofrimento foi a forma que Deus escolheu para purificar a nossa alma, para a gente fazer o caminho de volta para Ele. Então, meu Deus, quantos são salvos no final da vida? Deus usa de todos. Ele usa de tudo para salvar. Ele é imenso, interminável, grande, potente, infinito em todas as suas perfeições. Infinito no amor, infinito na bondade, infinito na misericórdia. Justo, mas misericordioso. Então, muitos se salvam. Muitos, muitos, muitos. Ele deixou tantas formas, tantos meios de salvação. As promessas que ele faz no livro da Santa Faustina para quem reza o texto da misericórdia. A oração, pela oração, imagina você e ele ainda dá agora nesse tempo essa santidade divina, abre a porta para a gente ser um filho da divina vontade, poder rezar em nome da humanidade inteira. Por exemplo, se você for sei lá, igual eu dei o exemplo, né? Você está visitando os doentes, é para dar pastoral de saúde. Você visita os doentes e reza o texto da misericórdia em nome dele, da pessoa. A divina vontade faz obras grandiosas. Salva muitas almas. Muitas almas. Ele deixou muitos meios para salvar. É estreito o caminho, mas ele é imenso. E muitos se salvam. Então, ele fala, grande multidão se apinha em fazer competição por chegar primeiro. Então, estão nesse caminho, né, para a salvação. Na competição há muito o que fazer. Se há uma competição, a gente entende que tem que fazer muito. Se você está participando de uma competição, você não fica parado. Você não fica parado. Em troca, se o caminho fosse amplo, nenhum se apressaria. Nenhum se apressaria, sabendo que há espaço para caminhar quando lhes agrade. Então, a gente não pode negligenciar a salvação da nossa alma e deixar para depois. E aqui, como a gente está falando da divina vontade, de ser filho da divina vontade, de voltar à ordem, também serve para a gente não deixar para depois. O caminho é estreito. O caminho é estreito. Pode ser que vai chegar um tempo que vai chegar um momento que não vai dar mais tempo. Como Jesus está falando esses dias na nossa comunidade, que o aviso está muito próximo. Então, ele está nos preparando para esse momento do aviso. Né? Para a gente passar por esse aviso com a alma já totalmente purificada. Então, o caminho é estreito. Não dá para ficar perdendo tempo, deixando para depois. Não dá. Só fazer quando depois que eu terminar a minha faculdade, não, agora eu não tenho tempo, não. Se eu pensasse assim, por exemplo, eu podia falar, não, agora eu não tenho tempo. Senhor, eu vou guardar esse livro aqui do céu que o Senhor me deu, né? O Senhor me mostrou esse caminho de santidade, mas eu vou falar uma coisa pro Senhor. Eu vou guardar esses livros aqui, vou deixar ali. Por enquanto eu vou só à missa, domingo, de manhã eu acordo, rezo um Pai Nosso, Ave Maria, e vou trabalhar, porque eu trabalho muito. E eu tenho um filho muito pequeno, então quando estiver mais tranquilo lá no meu trabalho, quando meus filhos crescerem mais um pouco, que eu tiver mais tempo, aí eu vou ler esses livros, porque é muita coisa para ler. Tem ali o livro da Mística Cidade de Deus, tem esse aqui. É muita coisa. Eu não vou ler agora, mas olha, tá guardado, viu? Não é assim. Não é assim.
Vai ser mesmo agora. Não perco meu tempo. O tempo que eu tiver, eu vou ler. Vou acordar mais cedo. Vou sacrificar. Vou sacrificar o horário de almoço, o horário que eu poderia dormir, descansar, ficar conversando, jogando conversa fora, passeando no shopping, para poder ler, estudar, entender o que Deus está pedindo, entender a divina vontade. É um caminho estreito, você que se sacrifica, você tem muito o que fazer, não tem como, não dá, não é para perder tempo, é para agir. Não tem que esperar nada, é agora. É nesse sentido que é estreito, né? Mas a humanidade inteira é chamada a entrar nesse caminho. É um caminho que é estreito, mas que dá para todo mundo ir nesse caminho. Cabe todo mundo, mas tem muito o que fazer. Não dá para perder tempo. No caminho da santidade, principalmente se você não quer ser principalmente que se você quer a santidade divina e não ser só salvo. Não ser só ficar só no assim, eu vou viver minha vida assim de forma que eu garanta a minha vaga lá no céu. Pelo menos no purgatório. Né? Eu vou fazer de tudo para poder, pelo menos, ir para o purgatório. Eu só não quero ir para o inferno, só isso. Tá bom demais. Gente, não foi para isso que Deus nos criou, não. Não foi para isso. Imagina um pai tão rico ter filhos que pensam assim tão pequeno, de não querer receber a riqueza toda que ele quer dar de herança pra gente. Como foi falado na leitura ontem da missa. Não foi por causa da festa da padroeira da minha paróquia, né? A leitura era: vocês são filhos, e como filhos são herdeiros. E nós somos filhos de um rei muito rico. Rei. Então somos herdeiros do rei. Eu vou ficar, não, eu só não quero ir pro inferno. Tá bom demais, vou viver minha vida aqui só pensando só nisso. É muito ridículo viver assim. Não querer tudo que Deus quer te dar. Mas dá muito trabalho. Dá muito trabalho. Ser santo dá muito trabalho. Ser santo, nossa, viver na santidade, viver assim, sem pecado. Viver para conhecer a palavra de Deus, para conhecer Deus. Viver o sonho que Deus planejou para você. A melhor coisa que existe na face da terra, a felicidade tão grande, tão grande, tão grande, sem noção do tanto que é maravilhoso viver o que Deus planejou para você. E Ele planejou para todos. Todos, todos, todos. Viver, voltar para o Éden. Esse é o sonho de Deus. E o sonho dele é incrível, é imenso, é maravilhoso, é só felicidade, como Nossa Senhora fala. É beleza, é felicidade, é santidade. Então, nada no mundo, nada tem comparação. Você pode perder tudo aqui no mundo, mas se você viver nessa santidade, você vai ver que você não vai sentir falta de nada. Você vai viver tão feliz no meio do sofrimento. Isso é mais incrível. Você não deixa de sofrer. Não deixa de trabalhar, não deixa de ter suas obrigações, lavar a louça, cuidar dos meninos. Não, mas é uma felicidade tão grande, com as coisas mais simples. Mais simples. Ontem eu fiquei tão feliz quando eu vi meu filhinho. Ai, meu Deus, que coisa mais linda do mundo. Ontem teve a coroação de Nossa Senhora na igreja e ele era anjinho, os dois. Meu Deus, eu quase morri do coração. Quando eu vi meu filhinho vestido de anjo, com a asinha branca, com um negocinho na cabeça. A coisa mais linda do mundo. E eu já contei aqui as histórias dele, ele é muito agitado, né? É agitado, ele é aquela criança ligada na tomada. E ele entrou bonitinho, com a mãozinha posta assim. Meu Deus, eu quase morri. Eu chorei tanto. Foi tão lindo. Foi uma alegria tão grande que eu senti, mas tão grande, naquela celebração, naquela missa de ontem. Que lindo.
Não só fiquei emocionada com ele, mas com todas as crianças. As menininhas vestidas de Nossa Senhora, entrou várias menininhas vestidas, uma vestida de Nossa Senhora de Lourdes, outra de Nossa Senhora de Fátima, outra de Nossa Senhora de Guadalupe, várias Nossa Senhora. Aí ele ia contando a história de cada Nossa Senhora e tudo. Que coisa linda. A gente se alegra com as coisas mais puras, mais santas, e você... Nossa, uma alegria tão pura, tão verdadeira, uma alegria verdadeira. Essa é a palavra que você vive. Uma alegria verdadeira, um sorriso que sai da alma, uma alegria que está na sua alma, não é uma alegria. Porque eu sei a diferença entre a alegria verdadeira da alma e aquela alegria falsa, aquela alegria superficial. Porque eu já vivi desse jeito. Todo mundo achava que eu era uma pessoa muito feliz, que eu estava sempre sorrindo, sempre fazendo as outras pessoas sorrir, mas eu não estava feliz. No fundo, lá nas fibras mais íntimas assim do meu ser, tinha uma tristeza mortal, trevas. Eu não era feliz, só que eu pensava que eu era, mas sempre tinha um vazio em mim. E na divina vontade, vivendo a santidade, você vive uma alegria que penetra nas fibras mais íntimas do seu ser, assim, profundamente. Todo o seu ser preenchido de luz, de santidade, de beleza, de alegria. Cada partícula do seu corpo, do seu ser, da sua mente. Não tem nada lá na sua mente que é, assim, obscuro. A gente continua, né, com as lembranças do seu passado, mas está lá guardado. Você tem uma consciência. É assim, você sabe que você errou, que você fez, que você viveu uma vida no passado que não de pecado, né? Mas aquilo já não te machuca mais. Você lembra, mas assim, não te causa mais uma dor dilacerante. Você sabe e sabe que você vive com a certeza assim, fui perdoada. Fui perdoada e nem fica lembrando. Então, não tem nenhum canto assim obscuro, assim, fechado do seu ser que tá, sabe, assim, nem sei explicar, é muito complexo. O nosso ser é muito complexo. Tem muito nosso subconsciente, as coisas assim, mas parece que tá tudo iluminado. Todo o seu subconsciente, sua vida, tudo. Ele ilumina até o que já passou, né? Até a sua vida aqui do passado. Fica tudo mergulhado nessa luz da divina vontade, nessa luz, na graça de Deus. Aí vive uma leveza muito grande, uma vida muito leve, uma consciência muito tranquila. Uma vida leve no sentido da consciência. Você trabalha muito, você se sacrifica muito, você se doa muito, mas é uma leveza de alma, assim, alegria maravilhosa. Então vale a pena demais. Ontem mesmo eu estava falando com uma colega minha, falando, meu neto, não sei o quê. Ele tá com a mãe. A mãe não era aniversário dele ontem, a mãe não vai trazer ele para a igreja, que ele tem a coroação, né? Ela não vai trazer porque ela não tem religião nenhuma, não sei o quê. Nossa, você precisa de ver como é difícil a gente criar ele sem mãe. E eu falei assim, nossa, pois é, a gente, quando Deus fala, né, pra gente ter a sexualidade é só pro casal, pro casamento, pra quem é casado, né, no matrimônio. E aí a gente às vezes pensa que Deus é um tirano, que ele não quer, que ele quer tirar a nossa liberdade, né, que a gente tem que ser livre para fazer o que quiser, mas quando ele fala isso é pro nosso bem. Que viver no pecado traz consequências tão graves, tanta tristeza pra gente. Então, às vezes, tem um filho fora do casamento, um filho desse jeito, que tá vivendo sem a mãe. Como é sofrimento. Ela mesmo falou, nossa, que sofrimento para esse menino. Como esse menino sofre? Porque a mãe não tá perto.
como ele sofre, como a gente sofre com ele, sofre para criar ele. E que se a gente pensasse em direito e viver o que Deus quer de nós, né? A lei divina é maravilhoso, é só felicidade. O pecado, a desordem sempre traz consequências de tristeza para a nossa vida, de dor, né? De dor. A desobediência a Deus sempre traz dor para a nossa vida. Então, e ela falou, é mesmo, é muito difícil. Você não tem noção tanto que é difícil essa situação desse menino. Então é isso, assim. Aí ele fala aqui, vamos continuar. Olha, minha filha grande, multidão que se apinha e faz a competição para chegar primeiro na competição. Há muito o que fazer. Em troca, se o caminho fosse amplo, nenhum se apressaria, sabendo que há espaço para caminhar quando lhes agrade, e dando-se tempo pode vir a morte. Se você postergar, procrastinar, né? Vem a morte. E não se encontrando no caminho estreito, se encontrariam na desembocadura da porta larga do inferno. Se você procrastinar, pode chegar a morte e pegar de surpresa, né? E você não está preparado. Você estava no caminho da desembocadura do inferno. Ó, quanto ajuda essa estreiteza, essa exigência, né, de Deus, esse caminho estreito de doação, de amar, de viver totalmente assim, né, na graça de Deus, de amor, de sacrifício, esse caminho de sacrifício. Mesmo entre vocês acontece isto. Se faz uma festa, uma função, um trabalho, né, como aconteceu a coroação ontem. Se sabe que o lugar é estreito, muitos se apressam e mais são os espectadores que gozam daquela festa. Mas se sabe que o lugar é amplo, ninguém se apressa e poucos são os espectadores. Ninguém. Ah, depois eu vou. Quando estiver chegando pertinho da hora igual ontem teve a coroação, a gente já se apressou para chegar logo para pegar o lugar, porque ia estar muito cheia a igreja. Mas se fosse bem amplo, eu vou bem na hora, faltando 5 minutos eu saio daqui. E às vezes você acaba se atrasando, porque sabendo que há lugar para todos, toma o seu tempo. Porque sabendo que há lugar para todos, toma o seu tempo. E quem chega à metade, quem no final, e quem acha que já tudo terminou e não goza nada. Assim teria sido se o caminho que leva à salvação fosse largo. Poucos se apressariam, e poucos teriam sido a festa no céu. Se a gente, é como se fosse assim, que ele está falando, Senhor, que o Senhor está falando assim, que se a gente soubesse, por exemplo, assim, ó, se fosse assim, Cristo morreu por nós, eu não tenho que fazer nada, já estou garantido que eu vou para o céu quando eu morrer. Então não tenho que fazer nada, 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 nada. Basta eu falar Jesus Cristo é o Senhor, e aí pronto. Só basta eu falar que eu creio nele, e pronto, não tem mais nada para fazer, nada, nada, só já está garantido, Jesus morreu por nós, eu não tenho que fazer nada, eu não tenho que lutar contra o pecado, eu não tenho que viver a pureza, a castidade, eu não tenho que me sacrificar, eu não tenho que rezar nada, eu não tenho que conhecer nada da palavra de Deus, a única coisa que eu tenho que conhecer é que Jesus morreu por mim e confessar que Ele é o meu Senhor e falar Jesus Cristo é o Senhor e pronto. Não tem que fazer nada, nada, não tem que rezar nada, não tem que ir à missa, não tem que fazer nada. Não tem que confessar, não tem que fazer nada, nada. Basta falar Jesus Cristo é o Senhor. E não conhecer nada da vida dele. Tem que... É a mesma coisa que você fala, não tem que amar a Deus. Porque se você não quer conhecer, você não ama. O que você vai fazer lá no céu, então? Você vai passar a vida inteira com uma pessoa que você não sabe nem quem é. Não sabe quem é. Não quis conhecer, não teve interesse em saber quem é seu pai. Como se fosse assim, um filho que não tinha pai, de repente descobre quem é o pai. Tá bom, meu pai é fulano, tá bom. Tá, vou seguir minha vida, ele é meu pai, tá bom. Mas e aí, você não vai querer conhecer ele, saber quem ele é?
ir lá, falar com ele. Que sentido tem isso? Não tem sentido nenhum você não querer conhecer seu pai, Deus, a partir do momento que você sabe que ele existe, que tem um pai, que você tem uma alma e tudo. Não faz sentido, não tem lógica. Então eu entendi que é nesse sentido que tem muito a se fazer nesse caminho da salvação. O caminho é estreito. Você tem que se sacrificar muito, aceitar o sofrimento, se doar, mas a graça de Deus que te move, Deus é, como ele falou aqui, eu sou infinito, poderoso, infinito, perfeito. Então, quando você entra nesse caminho estreito, tem tanta ajuda divina, é Ele que vive em você. Então, não é um caminho impossível de percorrer. Não é um caminho que você vai ficar, assim, exausto e tipo assim, você não vai conseguir. Não, não é assim. A partir do momento que você entra nesse caminho, você tem auxílio da graça e você vive uma vida de muito sacrifício, de doação, mas você vive muito feliz. É um caminho muito feliz, muito feliz. Você tem o auxílio de Nossa Senhora, dos anjos, e é Jesus vivendo em você. Se você vive nesse caminho mais estreito ainda, que é da santidade divina. É muito estreito, mas é o próprio Deus vivendo em você. Então você vai nesse caminho, fica em paz. Você vive uma paz nesse caminho, uma paz muito grande. Amém, filho de Jesus, eu confio em vós. Amém.